Agora esta chamada está sendo gravada. Perfeito. Galera, olha só. Então agora a gente já está gravando, já comecei. Qual que é o intuito aqui? Primeiro, nunca é tarde para relembrar isso, né? Importante, tá? Né? Nós temos que o presidente da Rio anunciou que em 2026 o edital da Petrobras, tá? É um edital que está na pauta, ou seja, ele pode sair a qualquer momento. É isso, é exatamente isso. E eleição... Galera, eleição não atrapalha concurso público de ser realizado, de ser lançado edital, tá bom? Isso não acontece. O que não acontece são outros trâmites de concurso público, mas você lançar um edital, você lançar, né, uma prova, isso daqui não vai ter o menor efeito, tá? Então eu fiz essa live hoje, né, na possibilidade de abrir para novas pessoas, para que você tenha a oportunidade de mudar de vida, porque é um concurso que, para mim, você não sabe muito que ele existe, como é que ele funciona, ele é um concurso meio que às cegas, a concorrência ela é surreal de sem lógica, é uma concorrência muito baixa, no final das contas, a quantidade de inscritos não é de fato a quantidade que vai fazer a prova, tá? Esse é um primeiro ponto. Então, no final das contas, você vai concorrer com, muitas das vezes, você mesmo. Então você só precisa fazer o seu dever de casa. E muitas das vezes, galera, você não tem nem noção do quão sensacional é você ser aprovado nesse concurso. As provas acontecem nas principais cidades, tá? Do nosso país. Você pode... A nossa referência de curso é o técnico de operação, né? Aquele que só requer nível médio, consequentemente, um curso técnico, que você pode fazer logo depois de ter feito a sua prova de concurso. Então, você pode até fazer sua prova de concurso e depois, né, fazer o curso técnico para você ter o seu certificado aí e poder assumir o cargo, tá bom? Então, você pode começar a fazer o curso técnico agora, pode começar a fazer o curso técnico quando sair o edital, ou pode começar a fazer o curso técnico assim que você realizar a prova, né? O tempo é curto, você tem uma opção vasta ali de cursos técnicos que você pode escolher, tá bom? Para você poder fazer parte dos selecionados para poder, né, entrar para aquela vaga. E, além do que, você não pode esquecer que a referência dos salários mais altos é para você que vai trabalhar embarcado, né? Ou seja, você vai trabalhar lá na plataforma de petróleo em alto mar. A ideia é que o salário ele é muito alto devido aos vários adicionais que você recebe, né? E no final, proporcionalmente ao que você trabalha. Você recebe muito para você trabalhar praticamente 12 e folgar 21, não é verdade? Então, essa é a ideia, né? Você não tem que ter, não é obrigado a ter carteira de habilitação, você não tem que saber nadar, não é obrigatório você saber isso. Você só precisa ter o seu nível médio, o seu curso técnico e fazer sua prova, tá bom? Para você receber um dos maiores e melhores benefícios do que eu me arrisco a dizer da empresa, a maior do Brasil, eu me arrisco a dizer, tá? Puxo muito o saco da Petrobras por ser, né, a empresa referência até mundial em termos de produção, né, extração de petróleo e tudo mais. Então, você não pode deixar de ter isso em mente. E outro aviso importante, o concurso da Transpetro também pode ter o seu edital lançado esse ano. Que Transpetro, Petrobras é tudo o mesmo nicho, até porque transporte de petróleo, né? Você não tem como ter a extração sem ter o transporte. Então tá tudo junto, minha família, tá tudo linkado. Então são oportunidades excelentes para esse ano de 2026, e se você começar agora, você está largando na frente, isso é fato. Você precisa ter isso em mente. É muito importante que você entenda isso, tá? Então, por favor, pensa bem, reflete, porque eu acho que vale muito a pena. Esse é o grande ponto. Segundo, eu vou começar a trabalhar aqui os conceitos, porque, para mim, é um edital muito bom de ser trabalhado. Mas é um edital que traz as matérias que você geralmente tem problemas. Português, matemática, química, física e conhecimentos específicos. Mas a vantagem de você que está aqui é que você, nessas mentorias ao vivo, você tem a base. Quem já está fazendo é prova de que as aulas ao vivo eu te dou a base, eu te dou a receita essencial. Porque aí sim, depois você vai assistir as aulas gravadas na plataforma. Eu não sou só um curso que te jogou aulas gravadas. Porque é muito fácil. Eu reciclo aulas de concursos passados e jogo para você. A cada nova venda, jogo lá aulas que já estão gravadas e você compra e
Você fica, não, o que eu vou te dar de novidade é aparecer uma vez ou outra, e não é assim, né? Até porque o combinado inicialmente era uma live a cada 15 dias, só que o seu professor já está indo agora para o 13º encontro, tá ao vivo, eles já estão todos gravados, estão todos bonitinhos lá na sua plataforma, e conforme você vai assistindo, as aulas vão sendo liberadas. Foi assim que eu fiz. Então, as aulas estão sendo liberadas de acordo com o seu bônus que você vai assistindo, de acordo com os meets que a gente vai fazendo. Já temos dever de casa, os deveres de casa estão sendo corrigidos, estou aperfeiçoando a plataforma com quantidade de questões, então a gente está nesse bolo. E eu sempre aviso, até para minha família, que já faz parte da família, porque a galera já está voando. Então, não perca a oportunidade, tá? Porque tem muita gente com passos largos. Então, minha família, eu vou começar porque eu trouxe aqui um tópico importante. E eu vou fazer questões da última prova. Hoje eu vou trazer uma interdisciplinaridade. Hoje eu vou trazer um conceito que eu não vou falar que é básico, porque o básico parece ser algo que é fácil. Mas eu quero algo básico no sentido de que é essencial. E aí a nossa dinâmica, a nossa linguagem, você já conhece, tá? Se travar por aí, você me avisa, tá bom? Eu vou refazer aqui. Eu vou compartilhar minha tela. Fechei aqui. Deixa eu pegar minha lousazinha para eu começar a anotar. E vamos nessa. Deixa eu desativar aqui a câmera. Vou aqui para a tela. Vou começar a compartilhar. Galera, vê se você já consegue ver minha tela. Eu, inclusive, vou fixar aqui para todo mundo, tá? E aí você me amplia, você pode me ampliar aí perfeitamente na sua tela, tranquilinho, tá? E o seu professor vai começar aqui a organizar, tá bom? Então, acho que você já está conseguindo ver minha tela, ela já está aparecendo aqui para mim no retorno. O que eu preparei para vocês hoje? Eu já guardei aqui, minha família, as últimas provas do nosso concurso. E o que é importante? O que eu acho muito importante aqui? Essa prova, quem fez foi o Sebrasp. O que eu costumo falar? Eu costumo falar que se você vai bem nessa prova, de tabela, Sesgran Rio é fichinha. Nós vamos fazer todas as últimas provas. E você fazer as últimas provas é extremamente importante para você reunir conceitos. A diferença é que a Sesgran Rio vai pegar esses itens e vai transformar em A, B, C, D. Tá bom? Então é só isso. O mais importante é você criar o repertório. Então, o que você separou, professor? Separei as duas últimas provas que a gente vai poder trabalhar aqui. E eu quero começar. Hoje, família, hoje a interdisciplinaridade está muito alta, porque eu vou discutir conceitos essenciais para a gente poder trabalhar. Eu vou abrir aqui já uma tela nova, aqui para a gente poder ver bonitinho. E vamos nessa. Aqui. Porque eu quero que você entenda o seguinte. Professor, você quer começar discutindo o quê? Galera, eu quero começar discutindo um conceito que é extremamente importante, porque a gente precisa entender esse cenário. Galera, eu vou fazer uma pincelada, porque, cara, a diversidade de informações que a gente já tem na plataforma, ela é surreal. E eu vou começar aqui, relembrando alguns cenários, já para a gente poder gabaritar os itens de uma forma muito fácil. O que eu vou falar aqui, inclusive, eu já vou futucar uma parte dos nossos conhecimentos específicos, né? Ou seja, a parte específica da sua prova, eu, inclusive, já vou começar a explorar aqui hoje nessa aula interdisciplinar, que é a natureza elétrica da matéria. Você precisa entender isso. Isso está como uma abordagem, lá de conhecimentos específicos, então isso daqui é um conceito básico para a gente. Vamos entender esse cenário? Então, aqui nós estamos diante da natureza elétrica. Então, a natureza elétrica da matéria. Porque aqui
eu preciso entender alguns cenários para eu já começar a transitar em conceitos importantíssimos que a prova pode cobrar de mim. Então, vamos nessa. Galera, eu vou disponibilizar esse PDF no grupo, nos grupos, tá? Para vocês. Então, não se preocupe. Então, natureza elétrica da matéria. Esse vídeo eu vou deixar salvo no YouTube, tá? Também, para você que não faz parte da mentoria, mas essa é a única, né? A primeira e a última vez que fizemos a mentoria aberta. Isso não vai acontecer mais, porque isso é exclusivo dos meus alunos, tá? Exclusivo de quem tem o acompanhamento comigo. Galera, você não pode. A gente já falou sobre isso na mentoria, mas nunca é tarde para poder relembrar. Você da minha mentoria guarda suas dúvidas, que já já eu vou para lá para a gente ficar no nosso momento de tirar dúvidas, tá? Então, professor, relembra comigo, vai. Relembro. Minha família, quando eu falo de matéria, eu estou falando basicamente de tudo que tu está vendo aí na sua frente. Esse negócio está ocupando lugar no espaço? Então isso é matéria. E a essência da matéria é a sua massa. Então, eu vou lá na essência da matéria. Então, mentaliza a cena. Eu tenho aqui um corpo. Então, eu tenho aqui um corpo. E a minha família sabe que se eu der um zoom nesse corpo, se eu for lá no mais íntimo desse corpo, eu vou encontrar o átomo. Galera, vocês sabem que eu bato muito nessa tecla, velho, porque essa tecla ela não pode ser esquecida por vocês de forma alguma. Hoje tem nomes novos aqui para vocês. A natureza elétrica da matéria, ela me traduz o seguinte: se eu dar um zoom, minha família, lá no mais íntimo do mais íntimo do mais íntimo da matéria, você vai perceber que eu vou encontrar aqui o átomo. Eu vou encontrar aqui o átomo. E já vou te dar uma ideia importante sobre ele. Por que falar de átomo? Galera, falar de átomo, você precisa entender quem foram os caras que começaram a discutir isso. E a gente ainda não conversou isso na mentoria, mas a gente já está metendo o dedo numa parte específica, que hoje a aula é interdisciplinar, então ela vai ser sensacional, velho. A aula de hoje, eu acho que você nunca teve. Eu preparei um mel do doce. Então, quando eu falo do átomo, ele está lá na essência da matéria. Se eu der um zoom nessa estrutura, se eu der um zoom, eu dei um super zoom aqui nessa estrutura, para chegar lá na essência da matéria, para entender quem é o meu átomo. E aí, beleza. Mas quem foi que começou a discutir a ideia do que é, né, minha família, o átomo? Quem foi que começou a discutir isso? A gente precisa entender quem foi que trouxe esse cenário aqui, porque, deixa eu mostrar, porque muitas das vezes, falar sobre o átomo, a galera fica meio tipo assim, tá, beleza, nunca vi nem ouvi, só os falar. É tipo isso. Mas eu preciso que você entenda a sequência lógica de como é que a ideia a respeito do átomo, né, ela foi construída. Minha família, o primeiro, né, quem foi que começou essa discussão, né? Entendendo a lógica. Então vamos criar aqui uma linha de raciocínio. Entendendo a lógica. Qual lógica, professor, você quer criar aqui? Eu quero te mostrar o seguinte, olha só. Galera, indo lá na essência da matéria, a gente tem a ideia sobre o átomo, mas eu preciso entender o que é esse átomo. Como é que começou essa discussão? Entendendo a lógica, eu quero entender o seguinte, como começou? Como começou a discussão a respeito do átomo? Como é que começou, né, a discussão a respeito do átomo? Como é que essa ideia começou, minha família? Quem foi que puxou essa sardinha? Galera, lá nos mais antigos dos antigos, se você lembrar da época que você estudou filosofia na escola, você teve dois caras importantes. Então, seu professor está fazendo uma sequência lógica bem bonitinha. Olha a linha do tempo linda que eu vou montar para vocês, tá? Aqui, o primeiro de todos, quem começou essa discussão lá na antiguidade foi Demócrito e Leucipo. Galera, sabe aqueles caras que estavam na tentativa de entender o seguinte? Peraí, qual é a essência da vida? Você lembra que tinha essas discussões? Um falava que era a água, outro falava que era o fogo. Então, Demócrito e Leucipo falou, não, pô, é o átomo.
Então, essa discussão, minha família, já vem de lá de trás, mas eu não tenho ainda a personificação do que é. Então, beleza, vou avançando. E aí, minha família, chegou um cara. Chegou um cara e ele foi o primeiro a tentar se aventurar nessa pegada. Quem foi? Foi Dalton. Dalton foi o primeiro cara que resolveu se arriscar em tentar descrever o átomo. Ele não vou falar que ele é só, né? Ele é responsável por tudo que existe. Não, ele não veio para falar isso. Ele veio para tentar descrever o átomo. Eu preciso, galera, eu preciso te mostrar quem é esse cara. Eu preciso entender essa lógica. Então a discussão foi avançando e chegou até Dalton. Galera, para Dalton, o átomo era uma bolinha. Então, olha que fera, você precisa entender o nome do cara e as características. Esse é o seu item de prova. Então, tudo que eu estou comentando não é história, é item de prova. Quando a sua prova falar Dalton, traduzindo, você tem que associar no item o que ele falou sobre. Então, peraí. Dalton é o cara que formulou, tentou descrever o que é o meu átomo. Beleza. Então, peraí. Para Dalton, família, átomo era aquela bola sem graça, maciça. Para Dalton, é exatamente isso. Dalton pensou exatamente nessa ideia. Vou até mudar aqui, para ficar mais didático para minha família na hora de estudar. Vou colocar aqui. Então, aqui, ó. Dalton começou a discussão bem aqui. Ele foi o primeiro cara que resolveu se aventurar. E ele desenhou o átomo, minha família, como sendo o seguinte. Beleza, o átomo ele é uma bolinha sem graça. Então, se eu dar um zoom nessa matéria, minha família, ela é feita cheia de quê? Imagina, ela é como se fosse cheia de bolinhas. Várias bolinhas juntas no final formam essa bolona grande. É isso. Família, você é feito de átomos. Então, a gente está só entendendo a lógica dessa discussão. Então, para Dalton, o que aconteceu foi exatamente isso. Para ele, o átomo era o quê, galera? Para Dalton, o átomo era uma simples bolinha. Beleza. Ela era uma bolinha maciça. Ou seja, a única coisa que importa aqui para a gente, galera, é de fato o quê? É de fato a massa. Ou seja, só a massa importa. Aqui, para que eu defina o átomo, família, meu átomo ele é indivisível. Dalton disse que o átomo ele é indivisível. Galera, aqui já temos uma mentira. Isso daqui hoje já é errado. O que era um erro. Claro, você não tem que culpar o cara, ele está começando agora. Relaxa. Então, para Dalton, átomo, não tinha como eu dividir ele, família. Não dá para repartir. Só que hoje você sabe que isso é uma mentira. Por que você sabe que isso é uma mentira? Você sabe que isso é uma mentira porque existem bombas atômicas, existem usinas nucleares, isso tudo é baseado em pegar o átomo e trau. Tá. Só que para Dalton, galera, só a massa importa. Então, olha só que fera que eu estou te falando aqui. Para Dalton, só a massa importa. Isso é muito lindo, galera. Isso é muito lindo, sabe por quê? Porque quando eu falo de Dalton, galera, é um cara, ele está no começo. Família, se eu estou no começo, você não pode deixar um item falar que Dalton é refinado demais. Então, para Dalton, só a massa importa. Ou seja, não podemos associar a Dalton. Não podemos associar a Dalton cargas. Ou seja, o átomo de Dalton é sem graça, minha família. Não posso falar de cargas. Por isso, muitas das vezes, a prova chama de bola de bilhar, né? Bola de sinuca, porque é só uma bolinha sem graça, não tem carga. Então, você não pode cair nessa pegadinha. Para tudo. Item de prova. Vem cá, vem com o seu professor. Olha isso que massa. Olha a última edição da prova, o que foi que apareceu. E eu faço questão agora de marcar para que vocês entendam. Olha um item. Julgue o próximo item relativo à natureza elétrica da matéria. Para tudo. Se ele está falando de natureza elétrica, eu vou falar de cargas. E se eu falar de cargas, não posso falar de Dalton. Nem preciso ler o texto item errado. Eu quero te ensinar isso. Eu quero te ensinar isso. Porque se a prova vier com papo de discussão
de átomos trouxe o nome de Dalton, não posso falar para Dalton a ideia de cargas, porque para ele o átomo era muito simples. Era muito simples. E você está aqui para aprender a fazer questões. A gente não demorou nem 5 segundos numa questão da Sebrasp, que é uma das bancas que você geralmente tem mais medo de assumir o seu concurso. Principalmente aqui em Brasília, a galera tem esse ranço, né? Quando fala FGV, quando fala de Sebrasp, misericórdia, baixa o santo, ruim na terra, pai. Então, é exatamente assim que eu quero que você pense. Então, vamos nessa. O primeiro modelo atômico que, baseado em método científico, explicou a natureza elétrica da matéria, para tudo. Explicar a natureza elétrica da matéria? Misericórdia, pelo amor de Deus. Explicar a natureza elétrica da matéria? Danadíssimo. Eu não posso atribuir a Dalton a ideia de cargas elétricas. Item errado, você ganhou o item. Porque Dalton começou agora a sua explicação. Eu não tenho como refinar o átomo. Então, minha família, item errado. Então, se a sua prova cobrar Dalton, ele foi um cara que tentou explicar como é que era o átomo. Uma bolinha sem graça, que só a massa era relevante, uma bolinha que não dá para dividir, e não tinha ideia nenhuma de cargas. Não tinha núcleo, não tinha eletrosfera, não tem nada. É só uma bolinha sem graça. Não podemos associar a Dalton cargas, núcleo ou eletrosfera. Fechado? Então, nada disso. Para Dalton, é só a bolinha sem graça. E acabou. Fechado? Então, é exatamente assim que o seu professor finaliza a discussão sobre a ideia de Dalton. Se ele aparecer na sua prova, você já está bem municiado. Demócrito e Leucipo podem cair na sua prova? Me arrisco a dizer que, colocando como uma ordem cronológica, eles só explicavam que o átomo gera tudo que tu conhece. O átomo é responsável pela vida, tá? Aqueles caras na tentativa de explicar de onde veio a vida. Então, não se preocupem se o professor só está criando uma ordem cronológica. Eu comecei com eles aqui, porque eles não formularam modelos atômicos, tá? Os modelos atômicos começaram aqui, a nossa reguinha vai ficar bonitinha daqui a pouco. Próximo. Família, eu não posso deixar isso do jeito que está, isso está errado. Ah, digo mais. Quer mais? Nas 2 edições de prova, olha que fera, presta atenção. Vamos lá. Acerca da natureza elétrica da matéria, vamos nessa. Julgue os itens. Então, acerca da natureza da matéria, julgue os itens. Da natureza elétrica. Olha só como é que a prova já começa a desenhar a estrutura. Conforme o modelo atômico de Dalton, também conhecido como modelo de Passas, misericórdia, eu falei isso? Misericórdia, eu falei isso? Eita diacho doido, menino. O item já está errado. Tchau. O átomo é tal que é uma esfera, até aqui beleza, de material gelatinoso com carga positiva, pelo amor de Deus. Não posso atribuir a Dalton cargas. Item errado. Não podemos atribuir a Dalton cargas. Família, ele estava falando água demais. Item errado. Ponto. Olha você arrebentando no item de prova. Então, ó, 2 itens já gabaritados. 57 dessa provinha aqui foi pro saco. Então, minha família já não perde mais um item. Isso é muito lindo. Isso é bonito. Você já está matando itens da Sebrasp da nossa última prova para você que vai fazer para a técnica de operação, que é a nossa referência. Então, fechado, 2 itens já gabaritados. Então, vamos avançar, porque esse cara que ele tentou descrever aqui chega agora. Ele chega agora, tá? Esse tal de pudim de passas é uma tentativa de representar uma coisinha. Aqui eu te falei, quer pensar em Dalton? Bola de sinuca. Bola de sinuca. É uma parada sem graça. Agora, avançando, eu preciso refinar isso. E quando eu começo a refinar, minha família, chegou alguém aqui na parada. E quem foi que chegou? Porque esse problema tem que ser consertado, não pode ficar assim, galera. Então veio Thomson. Então, Thomson chegou aqui e falou, beleza,
vamos acabar com essa bagunça, porque não é bem assim não, Dalton, que funciona. Tá errado essa sua explicação. Pra gente, galera, o átomo não é uma bola sem graça, não. Ei, deixa eu te falar. Esse cara, ele foi tão importante, mas tão importante, que ele descobriu os elétrons. Então, aqui, a gente teve a descoberta de quem, galera? A descoberta dos elétrons. É, aqui, ó. Descoberta dos elétrons. Aqui nós temos a descoberta dos elétrons. Existe os elétrons que são os caras de carga negativa. Espera aí. Thomson já derrubou Dalton. Porque aqui existe carga. Então, se existe carga, começou essa ideia a partir de Thomson. Então, sabe qual era a resposta certa para esse item? Não era falar de Dalton. Era falar de quem? De Thomson. Só isso. Então, esse modelo que ele escreveu era o modelo de Thomson e não de Dalton. Ponto. Então, era só isso. Olha como é que é leve estudar para essa prova, família. É muito bom, velho. Então, você não tem que ter medo. Deixa para os seus concorrentes que estudam uma parada meio aleatória, sem sentido, que aí você passa o carro em cima. Então, olha só. Para Thomson, você tinha uma grande esfera positiva. Então, para Thomson, o nosso átomo ele era uma esferona positiva, ó. Olha que massa esse desenho que eu vou fazer para vocês. É como se fosse uma esfera altamente positiva. E essa esfera altamente positiva, família, tem como se fosse cargas negativas grudadas nela, ó. Isso daqui era o modelo de Thomson. É o que a galera chama de pudim de passas. Eu não curto. Nunca vi pudim de passas. Mas eu prefiro pensar num panetone. É porque a prova usa esse nome, né? Pensa num panetone. Aquele pão é a massa positiva e cada frutinha ou pingo de chocolate é um elétron. Só isso. Então, peraí. Thomson é extremamente importante. Descoberta dos elétrons. E deixa eu te falar uma coisa. Sabe como é que a sua prova pode botar esse nome? Lembrando que é muito importante você ter vocabulário na prova, hein? Porque a sua prova pode vir com o nome e às vezes você perde o item porque você não sabe o nome. Aqui, ó, nome, raios catódicos. Esse foi o experimento que Thomson fez que deu origem, né, à descoberta dos elétrons, tá bom? Então, não se esqueça disso. Thomson pensava que tinha, sim, uma massa positiva e elétrons grudados lá. Conclusão. O átomo tem, sim, partículas que têm cargas elétricas. Ponto. Isso é um fato. Olha só. Partículas subatômicas. O que é sub, família? Se aparecer esse nome na sua prova, sub, menor que o átomo. Perfeito. Se eles formam o átomo, eles são menores. Isso é um fato. Ok. Então, Thomson veio descobrir os elétrons e deu um tapa na cara de Bob. Porque falou, veio e deu um tapa na cara de Dalton. Porque ele falou, cara, deixa eu te falar, tem carga sim. E outra coisa, se tem carga, é divisível. Então, Thomson veio e falou, falar uma coisa, o átomo é sim, tá? Divisível. O átomo, ele é sim divisível. Fechado? Então, isso é extremamente importante, tá? Para que você entenda. Então, olha só que fera. E olha que só com isso a gente já conseguiria tranquilamente, minha família, gabaritar vários itens, tá? Numa discussão bem de boa. Só que você sabe que isso aqui ainda está errado, porque se o átomo não é assim, cadê o núcleo? Eu posso falar de núcleo aqui? Não. Família, não deixa a banca te pegar. A banca vai usar palavras que a gente não falou, então o item vai estar errado. Tá bom? Então a gente não vai conseguir fazer, tá? A gente não vai conseguir, de certa forma, pegar uma questão e colocar palavras que a gente não falou aqui. Então, já fica ligeira, bonitinho. Tá bom? Então, por favor, deixa tudo certo. Depois de Thomson, preciso corrigir, não está certo. Isso aqui não está 100%. Veio quem para resolver ainda mais o problema? Quem veio depois para dar uma
uma organizada boa e começar a colocar ordem na casa. Aí chegou Rutherford. Rutherford chegou na parada. E aqui, agora sim. Aqui sim começou a entender o átomo como é que ele é hoje, minha família. Aqui sim, ó. Agora sim, eu falo de um núcleo extremamente pequeno, ó. Então, peraí, Rutherford agora descobriu. Agora Rutherford falou, olha, peraí, o átomo tem um núcleo. Caraca, então se a sua prova falar em núcleo, você vai associar quem, minha família? Rutherford. Então, Rutherford chegou e falou, não, peraí, o átomo tem núcleo sim. É. E esse núcleo, ele é extremamente pequeno. Então, esse núcleo, ele é extremamente pequeno. Então, esse núcleo, ele é extremamente pequeno e positivo. Ah, pequeno e positivo. E o que que tem ali ao redor dele? Caramba, e ao redor dele, sabe o que que tem? Cargas negativas. Ao redor dele, sabe o que que tem? Uma eletrosfera. Pronto. Olha que item importante. Se a sua prova quiser mencionar o nome de Rutherford, o que que minha família automaticamente vai pensar? Foi ele que descobriu o núcleo do átomo. Foi ele que repartiu o átomo no que a gente tem noção do que ele é hoje. Ainda não está perfeito, mas caramba, já está tomando uma forma muito legal. Você tem um núcleo, uma região extremamente pequena, e ao redor desse núcleo tem que estar alguém, minha família. Ao redor desse núcleo está quem? Ao redor desse núcleo está a nossa famosa eletrosfera, que é onde estão os nossos elétrons. Os elétrons que Thomson descobriu. Exato. E aqui, ó, nesse pontilhado, está a nossa eletrosfera. Ela é gigante, família, porque ela é onde está a nuvem de elétrons, né? Então, a nossa eletrosfera, ela é o quê? Ela é muito grande. Ela é grande e negativa. Ah, então, peraí. Rutherford já revolucionou a ideia do que é o átomo, com certeza. Mas nós temos problemas com o átomo de Rutherford ainda. E aí chegou o chefão da fase. E esse chefão da fase vai me permitir te dar outro item de prova. Quem é esse chefão da fase que chegou aqui para passar o carro em geral e arrebentar na explicação? Porque Rutherford ainda está limitado. Você fala, professor, você consegue me explicar por que, que o Rutherford ainda está errado? Claro. Família, se o núcleo ele é pequeno e positivo, olha rapidamente aqui para o seu professor, só para a gente poder entender uma coisa. Se o núcleo é positivo, e aqui tem uma carga negativa, você sabe que positivo e negativo, os opostos se atraem. Então, como é que eu ia manter esse elétron aqui, sendo que ele é atraído pelo núcleo? Ele vai ser atraído e vai bater lá. Então, se eu não vou conseguir manter essa estrutura, tem alguma coisa de errado, porque não vai dar certo. Como é que o elétron vai bater e eu vou conseguir formar o átomo? O átomo é bem divididinho, o átomo é bem organizado. Como é que eu vou pegar o núcleo, os elétrons, eles vão se bater e eu vou conseguir formar as coisas do jeito que elas são? Não dá. Então, Bohr veio corrigir esse problema. Só isso. Então, Bohr veio corrigir esse problema. E aí, como Bohr veio corrigir esse problema, o que, que você precisa entender e não pode esquecer? Que Bohr veio para corrigir o problema de Rutherford e fez exatamente o que eu queria, né? No momento da aula, entrar nesse tópico e já te dar outro item de prova. Família, Bohr falou o seguinte, não, peraí, não é bem assim bagunçado como é que você, como, não é assim bagunçado não. Nós temos o nosso núcleo está bem organizado, nosso núcleo positivo, tá bom? Tudo perfeito, tudo certo. Só que aqui, deixa eu falar, vocês precisam entender, galera, que tá errado essas falas de vocês aí, ó.
Rutherford, faltou um detalhe crucial para você no seu átomo. Você faltou falar, Rutherford, que existem níveis de energia. Então, só esse nome. Família, eu só quero esse nome. E eu não sei se vocês perceberam, olha quem a banca colocou na sua prova. Olha que lindo você pegar um item de prova e já perceber basicamente a essência de como é que as coisas elas são moldadas. Isso faz sentido. Isso aqui é a explicação do que é uma carga elétrica. Ao redor dela, a influência que ela está gerando. Semelhante ao conceito que o seu professor está trabalhando para que você entenda. Então, quando eu falo aqui desse átomo, galera, ele foi o cara divisor de águas. Ele foi o cara que, tipo assim, trouxe a luz para o fim do túnel. Então, o Bohr, ele foi exatamente o cara que falou, ó, peraí, as coisas não são bem assim, não. Tá tudo bem montado, está tudo organizado em níveis de quê? De energia. Não, não é bagunçado assim, não. Deixa eu te falar. Ó, sabe esse elétron? Não, essa organização não pode ser assim bagunçada. Então, aqui é o núcleo. Então, aqui é o núcleo normalzinho, ele continua, nosso núcleo positivo, nada mudou, mas a minha família não pode esquecer que cada uma dessas camadas representam o quê, minha família? Representam níveis de energia. Caraca, e se você já é meu aluno, você vai entender uma coisa que eu acho que você vai ficar de cara agora. Níveis de energia, sabe o que é? Os níveis de energia é exatamente as linhas da tabela periódica. A sua tabela periódica é feita em colunas e em linhas. Você já reparou? Se você não reparou, meus alunos sabem que a primeira fala é: você tem que ter uma tabela periódica. A partir de agora, pegue uma tabela periódica e cola no seu espaço de estudos. Ela é referência. Minha família sabe que você sabendo a tabela periódica, muita coisa fica mamão. E a sua tabela, minha família, tem 7 linhas. E as linhas na tabela significam períodos que, na verdade, são os níveis. Ou seja, quando você desce na tabela, mais níveis você coloca no seu átomo, fazendo ele ficar mais volumoso. Significa que ele cabe mais elétrons. Olha que fera. Porque os níveis de energia é onde estão acomodados os elétrons. Então, aqui, ó, os níveis de energia é onde estão acomodados os elétrons. Olha que lindo isso. É aqui que estão acomodados os elétrons. É, os elétrons, minha família, eles estão acomodados aqui. Então, são níveis de energia. Ei, elétron, você não vem de bagunça não, elétron, que não é assim que a banda toca, tá? Tá tudo bem organizado, elétron, sem bagunça. Mas uma coisa eu quero te mostrar. E aqui eu estou sentindo que alguma vez ela pode cobrar isso da gente. Presta atenção. Olha, olha que fera o que a abordagem que o seu professor vai te dar aqui agora. Presta atenção. Ó, aqui a gente já falou até de química, agora a gente vai começar a contextualizar com a física, e você nem percebeu. Tá só o suco. Se liga. Família, olha só que lindo o que seu professor vai fazer. Eu vou montar um esquema, tá? Aqui é o nosso núcleo. E vai por mim, galera. O núcleo ele é tão pequeno, mas tão pequeno, tão pequeno. E minha família já sabe que a estrutura do átomo é o núcleo. Hoje nós sabemos, Rutherford, não é verdade? Família, por favor, não atribua núcleo a Dalton, a Thomson. Núcleo, Bohr. Não, não. Rutherford. Seu professor já colocou as características de cada um deles, tá bom? Aqui dentro desse cenário, o nosso núcleo, você não pode esquecer. O núcleo ele possui prótons e nêutrons. Então, o nosso núcleo, o núcleo do átomo,
ele é extremamente pequeno, ele é positivo. E por que que ele é positivo? Você vai entender agora. Porque é lá no nosso núcleo que está quem, família? Os prótons positivos e os nêutrons. Família, os nêutrons, eles têm carga zero. Sem carga. Exatamente. Os nêutrons não tem carga, não. Então se eu tô com um núcleo positivo e um cara sem carga, resumo da ópera. O núcleo tem que ser positivo. Então, peraí. O núcleo é positivo por conta dos prótons. Mas, professor, por que que eu coloco nêutrons lá? É aquela ideia clássica. E aí, para isso, olha que lindo aqui o que seu professor quer te mostrar. Ó. Vamos pensar aqui numa coisa bem massa, que eu quero que vocês visualizem aqui. Olha só. Se liga. Deixa eu fechar aqui. Ó, olha que fera. Aqui, ó. Aqui eu estou indo lá na essência do átomo. Pode ser? Então, ó, núcleo e aqui os nossos níveis de energia. Fechado? Aqui é a nossa tabela periódica. Olha como ela tem colunas e olha como é que ela tem linhas. Beleza. Só que eu quero te mostrar o seguinte, presta atenção nisso. Eu quero começar a formar os elementos químicos, que é basicamente, família, os caras que dão origem a tudo que você conhece, né? Só que não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Então vamos lá. Coloco prótons no núcleo. Olha que fera, família. Conforme eu vou colocando bolinhas no núcleo, eu vou falando o elemento químico que ele é. Mas olha que curioso. Quando eu boto bolinhas azuis, esse nome não muda. Ele continua sendo hidrogênio. Então, peraí. Porque significa dizer que alguma coisa eu fiz que deu a identidade de quem eu estou falando. Ou seja, se eu quero saber quem você é, se eu quero a sua identificação, eu peço seu CPF, seu RG, eu peço isso para você. Beleza. E aí, você me entregando essas suas credenciais, essas suas identidades, eu sei quem você é. Quem é, né? Quem é o documento do elemento químico? Que fala assim, pô, sou eu. Se eu paro um elemento químico no meio da rua e quero saber quem ele é, ele vai me entregar a credencial dele. E a credencial dele vai me dizer quem é a respeito do número de prótons. Olha que lindo. Olha quando eu coloco bolinhas laranjadas no núcleo, eu mudo o nome do elemento. Batata, conclusão. Quem define o elemento químico da sua tabela é o número de prótons. Ah, professor, como é que eu vou saber, pelo amor de Deus, o número de prótons? Eu tenho que decorar? É óbvio que não. A sua prova te fornece uma tabela periódica. Olha que lindo. A sua prova te dá uma tabela periódica e ela está aqui, ó. Pronto, bonitinha para você. Não se preocupe não, que o número de prótons está bem aqui, ó, em cima do símbolo. O símbolo é o elemento químico, em cima dele tem quantos prótons ele tem, ó. Repara que cada quadradinho tem um número de prótons diferente para mostrar exatamente de quem eu estou falando. Ah, eu quero o cara com 50 prótons. Tá aqui. Quem é você? Eu sou o estanho. Então, peraí. Minha família já sabe que o elemento químico que eu estou falando depende do número de prótons. Só que agora, olha que fera. Olha como é que está problemático. Eu ficar jogando prótons aqui, olha o problema. Ele chega a estar ficando sacudido. Família, muito problemático. Olha quão instável está isso. Você não pode sair colocando prótons no núcleo. É aquele fato. Cargas de mesmo sinal, elas se repelem.
família está gerando muita repulsão, está muito ruim. Não está bom isso aqui. Está bagunçado, está instável. Não é bom estar instável. Eu preciso equilibrar. Por isso, os nêutrons, ó, eles vão amenizando o problema. Bora, tem muito próton. Nêutron, chega para separar e a parar. Meio complicado. Opa, resolvido o problema. Ufa, eu estabilizei o núcleo. Então, o meu núcleo, a partir de agora, é formado de prótons, é formado de nêutrons, porque os nêutrons sem carga têm a função de dar uma amenizada na repulsão. E repara que eu posso colocar quantas bolinhas pretas for. Eu não mudo o nome do elemento. Eu só mudo o nome do elemento se eu mexer no número de prótons. Olha que lindo. Pode botar bolinhas azuis. Pode botar bolinhas azuis. Pode colocar. Estão mudando o nome? Não. Porque eu só mudo o nome do meu elemento químico, eu só mudo de elemento químico se eu mexer no número de prótons. Então, eu acho que agora fez total sentido, a minha família consegue entender. Eu quero te mostrar mais esse arranjo para que você entenda perfeitamente qual é a ideia, e eu acho que agora fica muito mais fácil de você visualizar muita coisa, né? Porque aí a gente já consegue concluir o seguinte: o meu núcleo, ele tem prótons, e os nêutrons, agora minha família sabe qual é a função deles, então a função deles é dar uma relaxada, mas eu quero te mostrar outra coisa. Presta atenção nisso, que isso daqui é muito lindo. Isso que eu vou falar agora vai me dar margem para eu falar sobre um fato muito importante, mas muito importante mesmo. Então, olha como é que eu vou esquematizar aqui. Eu vou colocar isso aqui para cá. Só para ficar bem perfeito. Que no meu núcleo tem prótons e no meu núcleo tem nêutrons. Beleza. É isso que tem aqui no meu núcleo. Beleza. Só que tem algo a mais. Eu vou colocar aqui uma eletrosfera. Eu vou colocar aqui, ó. Desenhar aqui ao redor uma eletrosfera. As camadas, pode ser, gente? Então, eu vou desenhar aqui bonitinho. Desenhar aqui uma primeira bem pequenininha. Primeira camada. E segunda camada. Estou colocando as camadas aqui. Beleza. É assim que é meu átomo. A gente está vendo ele de frente, né? É a mesma coisa que você visualizar no exemplo que o seu professor te deu. Então, vou até representar aqui, que eu acho que fica até mais bonitinho. Beleza. O que eu quero que vocês entendam com isso que eu vou mostrar aqui? Quero falar sobre um fato muito importante. Deixa eu até colocar para cá, que eu acho que vai fazer mais sentido assim, para vocês não se confundirem. Tem várias camadas, agora vocês já sabem, não tem mais preocupação. Tcharará. Tá, pronto. Aqui eu vou fazer um pontilhado, porque aqui é as camadas, é a eletrosfera, ela que é a grandona. E aqui, no meiozinho, tá o núcleo. Vou até colocar com uma bolinha preta,
para minha família não se preocupar e não confundir. Então, aqui vai ser o nosso núcleo. Beleza. Professor, o que você quer? Eu quero falar de uma coisa. Os elétrons estão aqui, não estão? Nos níveis? Não é bagunçado. Cada elétron está no seu cantinho. Tá bom. E eu vou colocar um elétron aqui, no cantinho dele. Ele está aqui, família, no cantinho dele. Meu núcleo está aqui, pequeno, positivo. Professor, o elétron cai no núcleo? Cai não. Cai não, cai não, cai não. Porque os elétrons estão acomodados a esses níveis. Ou seja, os elétrons, esse elétron, olha só, vou fazer questão de escrever aqui para que a minha família entenda. Esse elétron, o elétron, uma observação importante. O elétron, então, o elétron, e o elétron, seu professor chamou desse azinho, tá? Está preso ao nível de energia. Então presta atenção agora. Olha que fera. Família, olha o que o seu professor quer te mostrar, que lindo. Olha como é que tudo faz sentido. Deixa eu compartilhar a telinha aqui. Hoje eu quero algo bem interativo para você ficar bem por dentro de tudo. Ó, vamos nessa. Cadê o outro aqui? Parará. Cadê? Taranã, tá, tá, tá. Deixa eu voltar aqui. Vamos para a parte de física. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui. É isso mesmo que eu quero te mostrar. Pronto. Olha que lindo. Presta atenção. Olha que lindo isso. Olha aí, ó. Pronto. Esse é o átomo. O átomo de quem? De Bohr. Olha que lindo. Núcleo bem pequenininho. Próton. Ao redor os níveis. O elétron está preso naquele nível, está acomodado lá, ele só fica de boa, ninguém mexe com ele. Tá bom. Família, olha onde é que ele está. Ele está no nível dele. Ele está tranquilo, ele está acomodado. Acabou. Mas eu quero que você entenda uma coisa. A pergunta do item é: eu posso tirar esse elétron desse nível? Posso. Mas olha que lindo. Tentem fotografar isso. Tente construir isso em casa para você perceber. Olha que fera. Quanto mais você avança, quanto mais níveis, maior é a energia. Ah, peraí. Você vai botar isso lá na anotação, professor? Claro. Quanto maior é o nível, maior é a energia. Então, se eu quiser tirar o elétron dali, você concorda que é só dar energia para ele? Só isso. Quer tirar o elétron de um nível de energia? Dá energia para ele. Ah, então peraí. Vou jogar um laser nele. Porque se eu jogar um laser nele, olha que fera. Eita ferro! Você viu que momentaneamente essa bolinha saiu? Olha que fera. Presta atenção. Olha que fera. Opa, deixa eu tirar daqui. Deixa eu te mostrar lento. Olha que fera. Eu vou botar só de uma. Pra você não ficar. Olha só que fera. Eu vou jogar, hein? Presta atenção. Ó. 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 Quero que você veja uma coisa. O elétron tá na dele. Eu joguei energia. Para tudo. Quer ver? Olha o que vai acontecer. Eu preciso que algum acerte ele. Ó. Cara, tá vendo? Você consegue perceber que esse elétron, para ele sair daqui, não é tão fácil? Consegue perceber? Eu vou até mudar agora para ficar melhor para você entender. Presta atenção. Ó. Eu quero que você note a bolinha. Fica prestando atenção na bolinha azul. Opa, para. Olha onde é que ela tá.
Para tudo, não é possível. Olha ela. Olha onde é que ela tá. Opa! Olha que fera. Caramba, peraí. Quando eu jogo laser, eu dou energia. Então o elétron vai embora. Vamos ver se é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Ele tá lá na dele, ele ainda não recebeu, ele não tocou. Essas bolinhas, família luminosas, são energia. Opa, para tudo. Misericórdia, onde é que ele foi parar? Opa, ele voltou lá para dentro. E cada vez que ele volta, olha o que que acontece. Surge uma. Caraca, não, peraí, volta tudo. Volta. Você está me dizendo, professor, que cada nível acomoda o seu respectivo elétron, né? Não é lá que ele mora? Sim. Só que para tirar ele dali, só se eu der energia. Aham. Não, estou dando. Vai chegar esses pontos luminosos é energia. Bolinha azul é o elétron. Para que o próton nem se move. O foco não é ele. Ele está preso no núcleo. Então, o meu foco são os elétrons. Opa! Olha o que vai acontecer. Opa! Peraí. Ele já saltou. Opa! Ele está transitando. Estou gostando. Só que espera aí. Quero ver. Quero ver ele saltar. Opa! Beleza. Volta, elétron. Voltei. Tá bom. Peraí. Todas as vezes que o elétron toca num ponto luminoso, ele dá um salto. Opa! Peraí. Olha isso. Opa! Volta. E todas as vezes que ele volta, ele solta um brilho, ó. Opa! Volta de novo. Opa! Solta um brilho. Volta de novo. Solta o brilho. Caraca. Eu acho que fez sentido isso daqui. Não é para você levar isso ao pé da letra. É para você entender o seguinte. Olha que fera. Presta atenção. Um elétron vive numa região, num nível. Se você quiser tirar ele de lá, dá energia para ele. Tá. Mas ele sabe onde ele mora, então ele não vai ter que voltar para casa dele? Só se ele perder toda a energia que ele recebeu. Acabou. Você acabou de entender o que é uma onda eletromagnética. Isso aqui que você está vendo agora, esse verde aqui, essa luz aqui, família, a sua lâmpada não está ligada no terminal elétrico? Esse terminal elétrico, esse bocal elétrico, onde você bota a sua lâmpada, é a fonte de energia. Os elétrons estão indo embora, estão voltando para a casa deles e jogando essa luz que você está enxergando. Pronto. Você acabou de entender um dos tópicos mais difíceis, numa linguagem mais suave, a respeito do quê? Do que é o salto quântico. O elétron está preso no nível de energia. Mas esse elétron pode saltar? Pode. Claro que pode. Você viu ele saltando. Mas, ei, ele precisa retornar. E se ele precisa retornar, beleza. O bom filho a casa torna. Mas, no retorno, ele emite onda eletromagnética. Pronto. Então, olha só que fera. Ei, ó, presta atenção. O elétron recebe energia. Foi embora. Lá é a casa dele? Não. Ele precisa retornar. Com que condição? Devolve a energia. E quando ele devolve a energia, saiu luz. Olha que fera. E aí acabou. Você entendeu de onde vem a onda eletromagnética. E quem foi importante para isso? O átomo de Bohr. Se a sua prova falar de átomo de Bohr, fique tranquilo. Porque o termo salto dos elétrons, salto, os elétrons pulando, o átomo de Bohr explicou perfeitamente. E agora minha família sabe de onde veio a luz.
Ou seja, a partir de agora, olha aí para cima, você está em uma região onde tem uma lâmpada lá. Então, o que está acontecendo lá? Os elétrons estão pulando. Acabou, só isso. Sabe essa luz que você está vendo? É resultado dos pulos dos elétrons. Só isso. Mas você está vendo que as suas lâmpadas têm um bocal? Elas estão no bocal para receber essa energia. E os elétrons, quando recebem energia, vira tudo pipoca. Só que eles não têm que voltar para o lugar de origem. Eles têm que devolver aquilo que eles receberam. Aí você enxerga. Ponto. Só isso. E aí você entendeu o que é uma onda eletromagnética. Minha família entendeu o que é uma onda eletromagnética. Ela é nada mais, nada menos do que oscilações elétricas e magnéticas. Posso traduzir para você? Nome bonito agora, para você ficar em paz. Luz. Aí agora vamos desmistificar uma coisa que a sua prova tenta te pegar. Luz é tudo que você enxerga. Quem disse? Tá doido. Luz não é tudo que você enxerga. O que você enxerga é o que o seu olho tem sensibilidade. Mas nem tudo que você enxerga é luz. Luz é o geral. Luz é onda eletromagnética. Seu Wi-Fi agora que seu celular está conectado, o 3G que está fazendo ele funcionar, o seu 4G, seu 5G, a onda que está chegando aí, né, para sua TV a cabo, a rádio que você escuta, o ultravioleta que vem do sol, o raio-x que você vai tirar, tudo luz. Onda eletromagnética. Isso é bom você lembrar. Então, oscilações elétricas e magnéticas. Professor, então você bota o nome delas para mim? Claro. Professor, que seta é essa? É uma seta para você perceber que eu estou organizando ela de acordo com as respectivas frequências. Não te falei que tudo tem uma identidade? A identidade do elemento não é os prótons? A identidade de uma onda luminosa é a sua frequência. Ela é a identidade da onda. Ok? Ela é a identidade da onda. Fechado? Então vamos lá. Qual é a de menor frequência? Ondas de rádio. Olha o ouro que eu estou te dando. Quero isso de dever de casa. Isso tem que estar estampado em sua casa, hein? Uma setinha que vai de baixo para cima. Ou seja, qual é as de menor frequência? Ondas de rádio. Professor, tudo isso que você está fazendo são ondas eletromagnéticas? Sim. Tudo isso é luz. Ondas de rádio é luz? Sim. Acima das ondas de rádio, você é meu aluno, sem fuleiragem. As micro-ondas. Ah, professor, é micro-ondas lá do micro-ondas de esquentar minha comida, né? Não. As micro-ondas são ondas de comunicação, a onda do seu celular. É só uma forma de falar, né? Vai subindo, depois das micro-ondas. Opa, chegou em uma. E essa é interessante. Infravermelho. Onde é que tem essa? Essa aqui tá aqui, ó. Vou mostrar agora, peraí. Infravermelho. Cadê? Ah, droga, eu não tô aqui com o controle. Mas agora é fácil você pegar. O controle do ar-condicionado, o controle da TV. Acho que você consegue visualizar ele facilmente. Não tá aqui. Mas vamos lá. Ou então pronto. Um exemplo melhor ainda. Se tiver alguém na sua casa, olha para essa pessoa.
Você está enxergando alguma onda que ela está emitindo? Não. Tá. Olha para o seu celular agora, vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo alguma onda chegando aqui? Mas ele está no Wi-Fi. Aqui, ó. Ele está no Wi-Fi. Mas você está vendo o Wi-Fi chegando? Não. Tá. Você liga a sua TV, olha lá para a sua antena. Você está vendo o sinal chegando? Não. Seu olho não consegue ter essa percepção. Então, todas essas que seu professor listou são ondas eletromagnéticas, ou melhor, são ondas luminosas, é luz. Acaba com isso de que luz é só o que você vê. É luz. Luz. Só que você não consegue enxergar. O infravermelho você está emitindo agora. E é por isso que as portas se abrem sozinho para você na porta de um shopping, de alguma coisa, que você tem um cara que percebe esse infravermelho. O controle que você usa para comunicar aí à distância, com o ar, com a TV, infravermelho. Você não vê um sinal saindo, mas é muito imediato, né? Porque é luz, família. Papum. Muito rápido. Você tem que saber a velocidade da luz, tá? Você precisa saber que tudo que o seu professor for listar aqui vai ser luz. Então, só guarda que eu já vou finalizar essa essência. Porque agora sim a gente chegou nas cores. E se eu estou falando de cor, é porque você enxerga. Qual é a cor de menor frequência? Vermelho. É. Deixa eu até ficar bonitinho aqui para minha família, já organizado. Pronto. Aqui nós temos o vermelho. Depois do vermelho, minha família, depois do vermelho, qual é a cor que vem logo em seguida? O laranja. Laranja. Depois do laranja, tem o amarelo. Depois você me fala se aqui não é exatamente o arco-íris. Depois do amarelo, vem o verde. Depois do verde, vem o azul. E o azul você não pode confundir com o anil, que vai ser o próximo, tá? Formas bonitinhas, só a forma bonitinha que a prova costuma chamar, tá? Então não se preocupe com isso, não. Então aqui você tem o azul, até chegar no anil, e finalizar em quem? No violeta. Pronto, minha família. Tudo isso é o que você consegue o quê? Enxergar. Vou até arrumar aqui bonitinho. Pronto. Então, o que que são as cores? As cores é o que a minha família, de fato, consegue enxergar. Pronto, seu olho está sensível aqui, tá? Do vermelho ao violeta. Passou disso, já não vê mais nada. Seu olho não é sensível. Então tá aqui, ó. Vermelho, laranja. Vou botar até aqui o verdinho no meio. Ai. Aqui, ó. Então, vermelho, laranjado, amarelo, só botar aqui, verde, tal. Então, amarelo, azul. Eu quero que vocês todos tenham isso aí de desenho em casa, hein? Pronto. Isso é o que você consegue ver. Pronto. Isso daqui é o que você consegue ver. Tá bom? Agora, passou disso, você já não consegue mais ver. Passou disso, você não consegue mais enxergar. Não consegue mais. Porque acima do violeta, você chega em quem? No ultravioleta.
Ultravioleta você enxerga? Não. Ultravioleta você não enxerga. Mas ele te queima. Acima do ultravioleta, você já deve ter tirado o raio-x. E acima do raio-x, raio gama. Pronto. Olha que lindo. Aqui são as cores. Porque só aqui você consegue ver. Resumindo, tudo isso é luz. Tudo é luz. E olha o que a sua prova fez. Olha que lindo o que ela colocou aqui num item, ó. Olha aqui. Olha o que ela colocou. Onda sonora, ondas de rádio, micro-ondas. Ó, tu achando que as micro-ondas é o micro-ondas da sua casa. Aqui você sai com um repertório diferente, minha família. Onda de comunicação. Olha que lindo, ele te deu um exemplo. A comunicação subaquática sem fio é uma tecnologia exclusiva que facilita a alta taxa de transferência de dados e comunicação à distância em ambientes marinhos. Submarinos, desculpa. Na figura estão esboçados. Família. Minha família já aprendeu que quando você começa a ler um texto que te parece curiosidade, sai fora. É perder tempo ficar lendo ele. Minha família já estudou isso comigo. Você quer ir para quê? Você quer ir para a prova para querer saber explicação disso? Não. Vamos logo, o que interessa? Opa! Radiação eletromagnética. Automaticamente, minha família estudou comigo, vai lá montar a regrinha. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Ultravioleta, raio-x, raio gama. Professor, esse raio gama aí é qual, hein? Ele é liberado em explosões nucleares. Então o bicho é pauleira, né? Sobra nem o couro, fica só o frango. Vamos nessa. Os processos de comunicação A e B usam ondas mecânicas. Acabou, item errado. Ei, ondas de rádio. Volta à cena. Ondas de rádio, ondas eletromagnéticas. Tá bom, pronto. Item errado. Uh-uh. B não é mecânica. Não, 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 não. Aqui tá perfeito. Ok. Mas faltou o quê? Onda eletromagnética? Peraí. Pera. Onda eletromagnética? B e C. Som é onda eletromagnética? Claro que não. Não. Senão eu tinha colocado lá. Som é som, luz é luz. Olha que fera. Olha como é que já fez sentido isso que a gente conseguiu conversar, que lindo. Uma questãozinha sobre radiação eletromagnética. E olha você já pegando uma cena. Questões sobre petróleo? Com certeza. Mas eu só quero te mostrar que você vai estar apto para fazer qualquer tipo de questão, né? Essa daqui a gente ainda precisa falar um pouco mais, não tem necessidade de passar por isso agora. A gente está aprendendo devagarzinho para que a gente entenda a essência da coisa. E aí eu quis trazer esses exemplos para que você entenda basicamente como é que a gente conseguiu navegar e de onde a gente conseguiu criar toda essa história. Então veja, família, que tudo no final das contas, pô, faz sentido. Tudo no final das contas faz sentido. Porque agora, olha só, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Quer ver? Que geralmente até a família do próprio coisa.
Olha aqui. Agora que a gente trabalhou essa parte, aqui. Vê se vocês estão conseguindo ver. Família, é um assunto importante, não? Todas as vezes que nós temos reunião, seu professor faz questão de aparecer um aviso na sua plataforma. Então, todas as vezes que você se movimentar, vai ter um aviso na sua plataforma. O que que você faz? Ou vem no X, e ele vai ficar aparecendo para te lembrar, ou você marca ciente. Se você marcar ciente, ele não aparece mais. Então, no dia que tiver live, vai ter o aviso. Você só clica aqui, que você vai direto. Ou você vai lá no nosso grupo e pega, tá? Então, tô ciente. Já marquei na minha agenda. Essa hora eu vou lá buscar o link. Seu professor está terminando de preencher nosso banco de questões, mas já tem muitas lá. Tem para dar com rodo, para dar com pedra. Vocês viram que agora eu arrumei uma parte aqui? Olha só que lindo. Olha o que apareceu na parte bônus. Minha família viu que eu abri aqui momento treino, as listas vão aparecer aqui, ó. Olha já a nossa lista de balanceamento de equações. Professor, mas você não falou de balanceamento de equações. Essas mentorias ao vivo, esse aqui já é o nosso 13º encontro. E tudo isso está gravado na parte bônus. Não esquece que você não pode nunca, ó, pelo amor de Deus, você recebeu uma plataforma. Ai, eu comprei mais uma plataforma! Vou assistir às aulas. Tá, com que base? Tu vai falar, porra, que merda eu tô fazendo da minha vida aqui. É basicamente isso. Não tá certo, né? Então, você primeiro vai para a parte bônus, a base toda de química está aqui, todos os seus meets estão aqui. Minha família, vocês estão vendo que está tudo bonitinho aqui gravado com os PDFs, igual eu vou postar para vocês. Mas você não esquece do seguinte, aqui estão as listas treino, assim como eu solto tudo no grupo. Você que está aqui, você que é da minha mentoria, você tem que deixar o grupo fixado, viu? Não despreza nada do que eu falo lá no grupo, porque são informações importantes. Quando o edital sair, eu vou falar lá. Você não vai ficar lendo, você vai perder. Então presta atenção. Lá é a nossa principal forma de comunicação, onde eu aviso tudo, soltei o cronograma de lançamento. Hoje falamos de conhecimentos específicos, então minha família vai conseguir, inclusive, abrir a parte específica, que na parte de, ó, a parte que eu até pedi para que anotei lá que vai sair daqui, ó, de química, essa parte, noções, cadê? Cadê o coisa de eletricidade? Essas noções de eletricidade e eletrônica, que a gente começou a falar sobre a ideia da essência da elétrica, ou seja, das noções de eletricidade, seu professor vai migrar lá para a parte específica e vocês já vão poder assistir. Então já tem coisas liberadas. Agora a gente já vai poder falar de reações de oxirredução, porque minha família já sabe que a gente consegue mexer nos elétrons. Olha como é que faz sentido, né? Então, agora a gente já começa a destravar algumas coisas. A parte de física, eu vou incrementar mais a parte agora de radiação eletromagnética, parte de lei de Newton, que já estudamos na nossa mentoria, e estudamos, inclusive, hoje, cargas em movimento. Você viu que os elétrons começaram a se mover. Muita coisa agora vai começar a destravar aí para vocês, que é sempre assim, você assiste o bônus, destrava lá. Assiste o bônus, né, para ficar mais fácil. Tá bom? Família, eu pensei nessa live hoje para verem que muita coisa a gente fez de forma interdisciplinar e já conseguimos pegar a prova passada e ó, fazer vários itens. Já já a gente vai ter pano para manga para gabaritar aí, tá? Eu quero mostrar uma questão antes para vocês, para a gente fechar. Quer ver? Cadê? Tchan, tcharam, tchan, tchan. Cadê? Aqui, ó.
Quero que a minha família já veja aqui. Veia é pesado, né? Se liga. Olha esse item aqui. Ó, que eu quis pegar para vocês verem que não é só Sebrasp, Sesgran Rio veio perguntando algumas coisas. Olha só. A radiação eletromagnética para tudo. Você começou a ler esse texto, está falando de radiação eletromagnética? Uai. O professor até escreveu oscilações elétricas e magnéticas. Ela está lá no átomo. Você viu que eu expliquei ela como sendo a ideia de uma luz? Aí eu te pergunto, Sol, Terra. Da Terra, você consegue ver o Sol? Sim. Então tem onda eletromagnética envolvida. Perfeito. Olha como é que eu quero que você comece a pensar. Mas, família, entre o Sol e a Terra não tem nada. Entre o Sol e a Terra não tem nada. Se entre o Sol e a Terra não tem nada, como é que eu consigo fazer a luz chegar aqui? Uai, vamos acrescentar no nosso material? Ondas eletromagnéticas não obrigatoriamente precisam de meio material. Elas podem se propagar no vazio. Onda luminosa, está andando aqui agora, você está enxergando. Tem um verde aqui, você está enxergando porque você consegue enxergar, porque ela está andando aqui. Perfeito. Ok. Olha para o céu, você está vendo as luzes que vêm das estrelas? Sim. Só que ela está vindo do nada. Estrela, Terra. Ela anda no nada. Conclusão: ondas eletromagnéticas podem andar no vazio ou na presença de massa, de matéria. Traduzindo, como é que é o nome que a prova vai dar para uma região sem nada? Vácuo. Então, qual das opções onda eletromagnética? Necessita de um meio? Não. Não obrigatoriamente. Letra A está fora. Necessita? Não, está fora. Não necessita de um meio material. Então a gente ficava com a letra C, letra D ou letra E. Caraca, professor, agora, peraí. Deixa eu ver. É uma onda do tipo transversal. Professor, o que é transversal? O que é longitudinal? Ok. Transversal. Uma onda na forma de cobrinha. Acabou. Vou te mostrar aqui. Se liga. Deixa eu te mostrar. Hoje a gente desmistificou muita coisa. Olha só como é que eu quero que você perceba. Olha aqui que lindo o que é onda eletromagnética, ó. Olha ela aí. Um monte de cobrinha. Eletromagnético. Professor, por que tem uma parte vermelha e uma parte azul? Família, é só para você visualizar e você entender que é eletromagnética. Elétrica e magnética. Vamos ver aqui. Ó. Vamos ver um vídeo massa aqui. Aqui, ó. Olha que lindo. Pronto. Olha a luz. Vamos dar um zoom na luz. Opa, cobrinha. Transversal. Eletromagnética. Olha aí. Tá vendo? Onda eletromagnética. E isso é a luz. Cada uma com a sua frequência determina quem ela é. De rádio, vermelho, violeta. Tá vendo isso aqui? Verde. Por que você está enxergando verde? Porque está na região que você consegue ver e é a cor verde. Só isso. Vamos, então, finalizar esse item. Professor, e longitudinal? Vou mostrar. Deixa eu escrever aqui só para sair daqui mesmo. Aqui, ó. Que onda é essa? Vamos lá. Aí, ó. Cobrinha. Transversal. Viu a oscilação assim, cobrinha? Transversal. Opa, agora presta atenção. Você tá vendo cobrinha? Não. Opa, pera.
Olha o que eu fiz. De uma ponta a outra, eu joguei uma informação, mas ela não foi na forma de cobrinha. Pronto, longitudinal. É isso. Só isso. Transversal, cobrinha. Longitudinal, sanfona. Fechado? E agora minha família já sabe. Transversal, luz. Longitudinal, som. Vou colocar nas nossas anotações. Isso é para você. Ó. Você já está acumulando informação. Tudo que eu falo é batata para você matar um item de prova. Aí, ó. Perceberam? Como é que é a longitudinal? Ó, tipo uma sanfona. Não é cobrinha. Presta atenção, o que ele faz. Olha como é que é. Olha lá, solta. Não foi cobrinha. Foi tipo um movimento de vum. Cobrinha, sanfona. Entendeu? Então, eu só fico com a letra C ou com a letra D. O campo elétrico e magnético oscila na mesma direção? Você viu que não. Era um assim e o outro assim. Acabou. Letra C era a resposta. E caiu na sua última edição de prova. Então, família, são questões que a maioria das questões da sua prova vai aparecer o quê? A maioria das questões da sua prova vão aparecer itens para você marcar alternativas, sem absurdos matemáticos. A matemática vai vir aonde? No cálculo estequiométrico, que é o que a minha família começou a botar a mão na massa, devagarzinho. Galera, então tudo no tempo perfeito. Então, esse Meet, ele é essencial para isso, tá? Então, seu professor separou essas discussões para hoje, até acabei passando do horário, empolguei, gostei muito, me envolvi demais, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, vou fechar aqui. Galera, eu gravei essa live, vou postar, né, logicamente, para minha família poder assistir de novo, que a gente sempre grava as nossas reuniões. E eu vou subir para o YouTube também, tá? Para a gente poder ter material de revisão. Mas essa foi a única experiência que o seu professor quis colocar para vocês verem como é que é um pouco da mentoria. Agora eu vou rapidinho lá só para a família da mentoria, para eles poderem tirar dúvidas da aula a respeito do que aconteceu, tá? Família, muito obrigado, desculpa pelo horário. Família que é da mentoria, corre lá que eu vou soltar o link para a gente poder tirar as dúvidas. E você que não é da mentoria, é a última vez, você tem a opção de estar aqui, e vai ser a última vez que eu vou deixar aqui o link. Beleza? Para quem não é da mentoria e quer fazer parte, última vez que vai ficar por esse preço. Fechado? Porque os próximos valores agora vai ser maior. O edital está muito perto. Então, se o professor está aumentando a produtividade de trabalho, as reuniões vão continuar no Meeting a todo vapor. Até então eram só de 15 em 15 dias, mas está sendo pra caramba toda semana, né? E para você, ainda eu vou deixar aqui, mas só para quem está na live que ainda não faz parte da família, tá? Então, gruda nesse link aí. Família, um cheiro, tá? Vou colocar o link aí na descrição da live do YouTube. Para você, minha família que ficou com dúvida, eu vou soltar o nosso link lá no grupo, que agora é o nosso momento. Agora é nós. Só para você tirar as dúvidas do que porventura rolou, tá bom? Família, boa noite, um abraço, bom descanso para vocês, até mais.